Olá pessoal, eu sou o Metálico, pra quem não me conhece. Eu sou a Nath. Trazendo mais um react pra vocês, não sei se é de terror, acredito que não seja, tá? É do canal Rian Red, tá? Ele traz informações muito top, eu gosto muito do vídeo dele, dos vídeos dele. Você sentiu medo disso a vida inteira e não sabia, não sei o que é, não faço ideia, mas vamos estar vendo esse vídeo aqui, tá? Lembrando, se você tem alguma sugestão legal que vocês querem que a gente reaja nos próximos vídeos, já manda aqui nos comentários, tá, pessoal? Pode ser Tentando Rir, pode ser, sei lá, rap de anime, pode ser vídeo de terror, vocês que escolhem, tá? Então é isso, deixa o like, se inscreve e react todos os dias, 6 horas da noite e meio-dia. Uma coisa que era muito famosa há um E tempo atrás o link do canal do Rian tá na descrição. era um jogo chamado Garry's Mod. Garry's Mod foi um jogo lançado em 2006. Garry's Mod, tenho até hoje, O jogo amo. era bem simples, na Amo, verdade. amo, Ele era um amo. jogo completamente multiplayer que se servia Jogava como Dark servidores. RP. Cada servidor de Game Mod era criado por uma pessoa específica. Cada servidor tinha sua própria cultura, como ele funcionava. Eu queria ter um servidor de Garry's Mod que fosse Dark RP, mas é muito difícil, muito complicado, eu acho. Sabe como era feito a partir da pessoa que criou ele. Ou seja, você podia jogar tanto com seus amigos quanto em servidores públicos de pessoas que criam. Game Mod revolucionou um pouco os party games da época, justamente porque daquele jogo saiu um monte de minigames que simplesmente foram criados pela comunidade. Tanto que muitos desses minigames perduraram por anos, como sei lá, o Murder que saiu do Game Mod, virou jogo pra Roblox. Eu joguei Game Mod tanto com seus amigos quanto qualquer outra pessoa aleatória, era uma experiência muito divertida de você fazer, porque aquele jogo era muito flexível. Qualquer coisa poderia acontecer naquele jogo, justamente por isso era tão interessante. Mas dentro desses modos de jogo existia uma coisa que ficava sempre em terceiro plano nessa comunidade, mas que era muito importante, sempre foi muito importante, que eram os mapas. Uma coisa que sempre foi muito conversada no Garry's Mod todo o tempo que ele existiu foi justamente os mapas dele, que eram uma coisa que era muito carismática do seu jeito meio único. Eu tenho certeza que alguns mapas que eu tô passando pela tela agora você provavelmente já viu em algum vídeo do YouTube e você lembra dele de uma forma meio nostálgica, ou você mesmo já jogou muitos desses mapas, porque eles são muito icônicos. Se tiver o som alto aí tocando, passando no microfone, gente, desculpa, tá? Aqui na rua anda ultimamente tendo umas horas Ao mesmo tempo que não Previstos são acontecem. icônicos, é meio difícil de explicar. Por mais normais que esses mapas sejam, você consegue ver esse estilo de arte do Garry's Mod se estendendo para outros jogos como Half-Life, CS 1.6 ou CS Source. Também porque eles foram feitos na mesma engine, né? A Source Engine. E Garry's Mod é um mod de Half-Life. Mas existe um lado meio sombrio nesses mapas e nesses jogos que existiram por tanto tempo que eu não vi ninguém documentando sobre, e por isso eu quero explicar pra vocês. Os mapas amaldiçoados de verdade. Ou quase isso. Vem comigo que você vai entender. Antes do vídeo começar, me permita falar um pouco sobre o patrocinador do vídeo de hoje, Opera GX. A gente aqui sabe muito bem que Opera GX é talvez um dos melhores. Você transporta o melhor compatíveis com uma site de WhatsApp ou de grupo pelo link na descrição, vai estar ajudando. Caso 1, RP Downtown V2. Vou dar um spoiler pra você, fantasmas não existem. Anos atrás era muito comum em mods existirem mapas de você fazer RP. RP é um estilo de jogo que ficou muito famoso com GTA V RP, onde você geralmente pega uma profissão ou vive a sua vida ou a vida de um personagem que você cria dentro de um jogo. Também existia um RP de todos os jeitos, por exemplo, a DayZ tinha muito RP de você jogar em Apocalipse Zumbi, e também RPs no Game Mod. Esse tipo de coisa não é uma coisa que ficou muito famosa no Brasil, mas pelo menos lá fora as pessoas jogavam muito Game Mod, principalmente os servidores de RP de Game Mod. Esses servidores conseguiram continuar por dezenas de anos, assim, com milhares de pessoas jogando eles, um ponto tão absurdo onde mais de 16 anos que o jogo lançou, você ainda consegue encontrar os servidores às vezes cheios desse jogo. E dentre deles tem o mais famoso, o nome dele é Dark RP. Só uma coisa que eu falei errado é que Dark RP não é um servidor, e sim uma categoria de servidores. Então tem coisa errada aí. Esse era basicamente o servidor mais famoso de RP que você poderia encontrar, se não o servidor mais famoso Eu só jogo Garry's Mod pra jogar Dark RP, só. do Game Mod inteiro. Mas o motivo do porquê ele tá nessa aqui não é porque ele era muito foda ou muito gigantesco, e sim porque existiam dois mapas que foram feitos pra ele que são muito importantes pra essa história. O RP Downtown e o RP Downtown V2. Esse mapa foi criado por um cara chamado The Pro. Esse cara sozinho ou com a ajuda de alguma pessoa que não vem ao caso, criou esses mapas, e esses mapas ficaram muito famosos pela comunidade do Dark RP do Game Mod. Durante talvez mais de 10 anos, os mapas que eles criaram foram usados principalmente nos mapas de Dark RP como o mapa principal onde as pessoas jogavam. Esse mapa teve uma importância muito grande pra esse pessoal que jogava lá, e por isso o The Pro começou a ficar bem conhecido como o cara que criou esses mapas. E afinal também, todo mundo tem uma certa lembrança da infância de algo que fazia muito, como por exemplo jogar algum servidor de multiplayer. Só que essa nostalgia parou de ser uma coisa tão interessante
brilhante ou tão boa, quando a imagem desse jogo nostálgico começou a ficar meio aterrorizante. Existe muita coisa que foi dita sobre esse tal The Pro e o que ele fez. Ele era uma figura que ficou muito conhecida por fazer esses mapas de Gmod, mas ele ficou muito mais conhecido ainda depois que ele sumiu. Em 2008, The Pro simplesmente sumiu de toda a internet. As únicas pessoas que tinham contato com eles eram pessoas da sua vida pessoal que sabiam o que ele fazia na internet. E a grande maioria das pessoas que dizem que conheciam ele falaram que o cara era completamente maluco e que a insanidade dele acabou levando ele. A questão é, o criador desses dois mapas que foram muito importantes para a comunidade do Gmod acabou sumindo ou falecendo. E se a história fosse só isso, seria só uma coisa meio trágica. Conforme o tempo foi passando, as pessoas foram começando a relacionar esse mapa que ele criou a uma coisa muito mais sombria e assombrada. Esses corredores e lugares eram quase que assustadores e perturbadores de você andar sozinho numa noite. Isso fez muita gente se perguntar se aquilo não era de verdade assombrado ou se aquilo de verdade não escondia um mistério muito grande. Depois de uma outra pessoa falar que eles tinham aparentemente visto uma sombra preta olhando eles, observando eles de longe dentro de uma casa, a história sobre esse lugar começou a ficar cada vez mais e mais séria e mais assustadora pra todo mundo. Aquele fantasma do Gmod tinha ficado cada vez mais famoso, só que provavelmente, claramente, aquilo nunca aconteceu. Mas eu decidi pelo menos investigar essa coisa pra tentar descobrir o porquê que tantas pessoas viram isso como uma coisa macabra. Será que era só uma creepypasta que as pessoas olhavam e tentavam entrar na brincadeira? Ou será que elas realmente sentiam isso? É isso que eu fui ver. Entrando nesses mapas com a mentalidade de que tem alguma coisa observando a gente, é muito fácil da nossa mente mesmo criar essa sensação e acabar tomando um susto ao outro com absolutamente nada no jogo. Isso combinado com essa falta... Eu sempre andei por essas cidades do Garry's Mod e, tipo, nunca pensei assim, tem alguma coisa aqui estranha, alguma coisa me observando. Não, dá medo porque, tipo assim, dentro do Dark RP tem várias profissões, né? Então tem policial, tem ladrão, tem até sequestrador. Então, tipo, eu sinto mais medo do sequestrador do que alguma coisa ali no mapa, né? Eu prefiro uma coisa mais física falsa do que ambiência que esse mapa imaginária. sempre teve desse lugar lotado, cheio de ambulâncias e pessoas andando, carros correndo e nada acontecendo ao mesmo tempo, cria uma experiência que é no mínimo meio estranha de você ver. Mas também tem uma pegadinha nisso. Existem versões desse mapa que são propositalmente assombradas, que são feitas para ser assombradas e que são feitas como uma espécie de brincadeirinha. Muito provavelmente porque essa lenda ficou tão famosa que alguém quis criar pro Gmod. É o Gmod, as pessoas fazem qualquer tipo de coisa. Só que além de todo esse misticismo sobre um fantasma de um servidor do Gmod e um monte de pessoas relatando coisas que nunca aconteceram, tem uma coisa muito legal nesse meio aí. Tem algo muito mais interessante em toda essa história desse fantasma que as pessoas passaram reto, mas que eu quero explicar porque é muito mais legal que tudo isso. E agora que eu te faço uma pergunta muito importante. Você já ouviu falar da solidão de jogos Source? Quando Half-Life entrou no mercado de jogos, ele mudou muita coisa. É sério, esse jogo que hoje em dia é meio estranho criou muita coisa importante pra indústria e foi muito importante num geral, justamente porque ele criou uma coisa chamada Engine Source. A Source Engine foi uma das engines mais usadas para jogos multiplayers criados pela Valve desde que eles começaram a criar coisas. Foi basicamente um lugar onde saíram a maior parte dos sucessos de 2006 até 2011, que são jogos que são muito lembrados até hoje. Esses jogos, pelo menos no PC, forjaram como multiplayer poderia ser feito. A Valve sempre apostou em jogos multiplayer e todos os jogos deles sempre foram feitos para você jogar com um monte de pessoas ou até um grupo de pessoas. Não é como se eu precisasse dedicar 1 minuto do meu tempo pra poder explicar pra você qual que é a importância de CS no mundo dos jogos, né? A questão é, essa engine criou muita coisa importante pra história dos jogos e isso fez com que experiências que duraram mais de, sei lá, 10, 20 anos existissem até hoje. Desde muito tempo atrás até hoje você tem salas lotadas explodindo de pessoas a todo momento nesses mesmos jogos há muito tempo. Isso acabou gerando um apego nostálgico pras pessoas em esse tipo de jogo. E esse apego, mas essa engine criou um efeito que só acontece quando você tem essas duas coisas juntos, que é se você ficar sozinho num jogo desses. Isso é um experimento interessante que só jogos multiplayers conseguem te proporcionar. E é algo que é muito mais explorado e muito mais desenvolvido pelos engine de jogos Source. Presta atenção. Se você já jogou algum jogo multiplayer que tem mapa, você lembra do mapa que você jogava? Quando você joga algum jogo como CS ou Call of Duty, todo o seu tempo feito é justamente dedicado a você, principalmente olhar a todo momento onde tem um inimigo, olhar a todo momento se a sua arma tem bala, o quantos tiros você precisa pra matar um inimigo, a posição dos seus jogadores, mas nunca prestando atenção no mapa que você tá jogando. Essa atenção que você tem em quem tá no mapa te desvia da atenção de como o mapa é feito. Todos esses jogos de multiplayer sempre estão lotados de pessoas e sempre tem muita coisa acontecendo na tela a todo momento, o que não te deixa simplesmente prestar atenção em detalhes do próprio mapa. E isso é uma coisa que só começa a acontecer
acontecer quando você decide jogar um desses jogos sozinho. Qual foi a última vez que você olhou os detalhes ou os enfeites de uma parede de um mapa de CS, por exemplo? Ou analisar aquele mapa de Call of Duty que você jogou durante mais de, sei lá, 5, 6 anos até lançarem outro Call of Duty e nunca reparou nos mínimos detalhes que ele tinha. Mas agora que você tá sozinho, esses detalhes gritam na tua tela como se seu olho estivesse procurando prestar atenção em qualquer coisa que tivesse na tela, como se você tivesse um reflexo direto de quando aquele mapa tava cheio. E é sobre esse sentimento de era pra ter muita gente aqui, mas não tem ninguém, que esse efeito é criado. Kenopsia é o nome disso. O sentimento de estruturas largadas pra trás. Querendo ou não, esse foi o jeito que a Source Engine se fez por muito tempo no mundo dos jogos. Em Half-Life, o contexto do mundo é que ele é meio que controlado por um governo que fica te vigiando a todo momento e que não deixa você nem pensar da forma como você quer. A engine do Half-Life foi feita justamente para expressar esse sentimento de um mundo distópico onde você não controla nem teus pensamentos. E essa ideia passou tanto para jogos que combinaram muito bem, como Portal 2, que é até no mesmo universo, quanto para jogos que não tem nada a ver com isso, nem ao menos um pingo, como, sei lá, Garry's Mod e CS. Só que aí que tá, se você jogar algum desses mapas de Gmod e CS hoje em dia, você vai perceber que a todo momento parece que você tá sendo vigiado de algum lado e que na hora que você virar vai ter alguém pra... Ah, velho, aí agora eu vou ter esse sentimento quando eu for jogar Garry's Mod, cara. Meu Deus, você acabou de destruir meu pensamento. Cara, a maior parte desses mapas tem prédios gigantes, ambiências cheias de pessoas, como se estivesse explodindo de gente em algum lugar, e que poderiam estar muito bem lotados de gente, mas não tem ninguém. Tudo isso te dá a impressão de que se tá tudo funcionando aqui, se tem prédios pra pessoas ocuparem, se tem carros e ambulâncias aparecendo pra todo quanto é lado, cadê essas pessoas? Prédios e mais prédios vazios? Nem fudendo, isso não existe. A mesma coisa acontece pra Portal, por exemplo. Você tem salas de experimentos com energia elétrica, com salas que foram construídas para serem observadas, com até janela de observação, mas você não encontra uma alma viva a história inteira. Uma cidade não funciona sem pessoas, só que não tem ninguém aqui. Esse sentimento todo é sobre você sentir que tem alguma coisa de errada nesse lugar que tá vazio, como se você não pudesse estar ali. É sobre você conseguir ver os dois lados dele, o lado dele onde tudo tava explodindo com pessoas e o lado onde não tinha ninguém. E esse sentimento que é o verdadeiro fantasma do mapa de Gmod. Você se sente observado talvez porque tem alguém te observando, mas é por puro game design, é por pura criação feita desse jeito, que foi montada desse jeito de uma forma muito sem querer, mas talvez muito efetivo. Algo que foi planejado para ser feito há muito tempo atrás nessa engine, que perdura até hoje em mapas que não tem nada a ver, que nunca era pra ter a ver com isso. E é por isso que traz todo esse medo de que existe algo realmente obscuro nesse lugar, quando na verdade nunca existiu. Essa é a lenda urbana dos mapas amaldiçoados de Gmod. Um efeito criado há dezenas de anos atrás por desenvolvedores para um jogo e que casou perfeitamente com uma história de terror falsa que criaram numa comunidade de Gmod. O efeito de você sentir falta de um ambiente completamente movimentado e se apresentado com um lugar abandonado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, por favor, deixa seu like e se inscreve, que isso me ajuda demais. Eu acho que eu te vejo outro dia e até mais. Bom, Natália deve ter boiado aí tudo que ele falou. Então, mais normal. Falou mas você lembra que eu jogava Garry's Mod? É aquele jogo que eu jogava em live que eu era um assassino pago, eu ia atrás dos caras, eu brigava com os ADMs. Sim, já me falar muito já. Então, tipo, não passei despercebido nesse quesito, tipo. Assim, mas eu joguei muito. Mas não sou praticante. Cara, Garry's Mod é um jogo muito top. Eu jogo, como eu falei, esse jogo Dark RP, sempre joguei. E, velho, realmente é bizarro. Eu nunca pensei, como eu falei, tipo, tô andando pela cidade do Garry's Mod e tô com aquela sensação que tem algo me observando. Não, nunca de parar pra olhar pra janela assim, porque eu sei que não tem ninguém ali, tá ligado? Mas seria bizarro realmente se eu entrar no Garry's Mod hoje em dia, eu vou ter esse pensamento de tipo, tô sendo observado, tem alguma coisa estranha aqui. Por causa do vídeo, né? Porque algumas partes de algumas cidades, tipo essa daqui mesmo, tem algumas partes que são bizarras. Eu não lembro se é nesse mapa aqui que tem um elevador que te leva pra dentro, pra a estação de trem, que é muito bizarro, muito escuro. Então eu vou ter esse sentimento agora, sempre quando eu for jogar. E não é muito legal, né? Mas enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já jogou Garry's Mod? Se não jogou, cara, jogue que é legal, é divertido. É tipo, é um RP, né? Só que tem lá suas diferenças, certo? Mas já joguei muito, já fiz muita live aqui de Dark RP. E sou praticamente apaixonado. Eu queria criar um servidor, sabe? Mas eu acho que requer tempo, sabe, saber mexer ali pelo mapa. Tem tudo isso, entendeu? Então eu queria saber, mas infelizmente eu não sei.
É a vida, tem que jogar no servidor dos outros. Mas é isso. Tamo junto. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, manda a sugestão, não se esquece, tá? Sim. Tchau.